Então, boa noite, turma. A gente vai fazer a correção dos exercícios da última aula. Lembrando que esses exercícios estão relacionados à parte introdutória de polinômios, ou seja, dentro desse exercício a gente vai ver, conseguir identificar o que é um polinômio, foi o que a gente viu na última aula, né? O que seria um polinômio, né? A definição. A gente também vai ver o que são um polinômio indicamente nulo, ou são polinômios idênticos. Então a gente vai ver através desses exercícios, né? Posteriormente, terminando a correção, vocês vão ver os vídeos sobre a continuidade relacionada aos tópicos dentro de polinômios. Então vocês vão ver as operações nessa aula, então, né, após a série de vídeos relacionados à correção dos nossos exercícios. Então sejam todos bem-vindos, né, para mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Básica 3, né? Lembrando que nós estamos vendo, né, a parte de polinômios. Então vamos lá. Primeiro exercício, né? F72. Quais das expressões abaixo representam o polinômio na variável x? Então aqui já estão a marcação de quais são, mas assim vamos compreender alguns casos específicos, certo? Dos que não poderiam ser. Então, por exemplo, talvez aqui na C tenha surgido certa dúvida, porque eu tenho uma constante, certo? Não está apresentando a variável, porque ele está falando, né, representa um polinômio na variável x. Mas vamos esclarecer isso. Mesmo que não apresente a variável x aqui, ela existe. Por quê? Na verdade, o que tem próximo aqui, mesmo que não está apresentando, é x elevado a zero. X elevado a zero é 1 vezes 3 dá 3. Então, ou seja, não tem necessidade de apresentar a variável x, por isso que esse daqui é um polinômio, mesmo sendo uma constante, certo? Então, esse caso aqui, se você de repente não tinha marcado, esse caso ele é um polinômio, é uma expressão que ele é um polinômio. Aqui é a mesma coisa. Não importa se o coeficiente ele é zero. O que a gente tem que observar também é a variável e o expoente, certo? Partindo aqui para D. Então, ou seja, por enquanto aqui na A também está ok, né? Temos aqui os coeficientes multiplicando, no caso aqui 1 e aqui 1, né? Temos uma constante e aqui temos o expoente. Então, isso aqui vai ser um polinômio. Só que nesse caso aqui, nós temos a variável, certo, x, porque ele está falando da variável x. Temos aqui um expoente, só que é o seguinte, o que a gente observa, porque esse não seria um polinômio, mesmo eu tenho um x ao quadrado. Lembra que o polinômio é a soma de vários monômios, certo? Vários termos. O que a gente observa aqui? Que esse expoente, 5 sobre 2, é um expoente, vai ser fracionário, certo? Os expoentes, eles são números naturais, certo? Eles são todos números naturais. Então, ou seja, se o expoente ele for negativo ou se esse expoente for um objeto, né, fracionário, ele não vai ser classificado dentro dos polinômios, certo? Então, nesse caso aqui, como ele é fracionário, ele não é um número natural, certo? Se eu dividir isso aqui, por exemplo, 5 sobre 2, ia dar 2,5. Então, ele não vai se encaixar dentro dos números naturais, então esse daqui não pode ser classificado como um polinômio, certo? Aí partimos aqui para E. Vamos lá. Aqui a gente questiona porque a gente tem o 4, certo? A gente tem um radical aqui, certo? Você vai extrair a raiz quadrada do x no caso aqui. O que acontece? Se a gente pode fazer o processo inverso, poderia fazer o processo inverso com essa radiciação aqui, certo? A gente poderia transformar numa fração. Ah, mas professor, o senhor acabou de falar que não seria. Mas se eu transformar aqui numa fração que seria 1 sobre 2, ao multiplicar por 4, certo? Ia ficar 1, ia multiplicar 4, 2 ia multiplicar pelo 1 que está
dividindo 4 aqui, né? Porque não apresenta é 1. Ia ficar 4 sobre 2, 2. Então ia ficar x elevado ao quadrado. Então, ou seja, o expoente ia ser natural. Então, esse, mesmo dessa maneira, ele é um polinômio na variável x. Vamos para o próximo, porque esse não seria. Aqui é um caso diferente, por quê? Tem um aqui em cima, certo? Aqui, esse termo aqui, essa parte desse termo, eu posso transformar em 1 sobre 2. Se eu somar com 1, vai se transformar em um ente fracionário, x elevado. Aí como eu vou colocar 1 aqui, ó, aí vai ficar 1 mais 1 sobre 2. Eu vou tirar o MC, né? Então vai ficar, no caso, 3 sobre 2. X elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que eu agrupando, né, fazendo a multiplicação aqui. Como vai ficar x elevado a 3 sobre 2, vai ficar fracionário, não vai ficar um número natural. Então esse caso aqui não vai ser um polinômio. Aqui já identifica, né? É natural, né? O grau aqui é natural. Aqui também, né, é um número natural expoente, né? A gente está observando o expoente. Nesse caso aqui não é. Vou explicar de duas maneiras, porque ele não vai se encaixar. Primeira maneira, num polinômio a gente não tem uma variável dividindo no denominador. Então não tem, né, essa variável, né, dividindo o número no denominador, ou seja, uma fração algébrica. Outra coisa que a gente não pode ter não é um expoente negativo. Essa fração eu consigo transformar ela em x elevado a menos 4. 1 sobre x a quarta é a mesma coisa que x elevado a menos 4. Então, ou seja, como o expoente é negativo, não se encaixa dentro dos polinômios. Essa expressão aqui continua, certo? Os expoentes, né, estão positivos, é um número natural. E essa expressão, eu poderia fazer a distributiva aqui, certo? Vou fazer a multiplicação para identificar. Só que não tinha necessidade, porque a gente já observa que ao multiplicar, o expoente ele vai continuar sendo positivo, não vai se tornar nenhuma fração, certo? Então, como não vai ocorrer isso, do expoente ficar, caso negativo, algo assim, ou ficar uma expressão, né, que o expoente fica fracionário, então a gente já identifica que também ele é um polinômio na variável x. Então, só revisando, certo? Os casos que não podem ser, o expoente, né, seja fracionário, ou seja, não se encaixa como número natural, certo? Aqui também ia dar um expoente fracionário, então não dava. Então não pode ter o expoente fracionário, não pode ter o expoente negativo e também não pode ter a variável no denominador, certo? No denominador. Então a gente tem que observar isso nessas situações que não seriam um polinômio, no caso, de acordo com esse exercício aqui.